Olá pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo dessa sainha em crochê tamanho infantil. Essa daqui é para uma criança de 5 anos. Eu usei um novelo do fio Fashion Egito da Têxtil Piratininga. Ele é um fio 100% algodão, Tex 300, 426 metros por novelo de 130 gramas. Essa cor é a cor pink e eu trabalhei toda a peça com agulha de 3 milímetros. Para fazer o cos, você pode usar o elástico chato ou o lastex na cor da sua peça. Nós vamos começar fazendo um anel mágico, que pode ser substituído por 3 ou 4 correntinhas fechadas com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas que eu já conto como meu primeiro ponto alto e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3, que será um bloquinho de 3 pontos nessa primeira carreira. Eu vou fazer 4 bloquinhos separados por 5 correntinhas. Essas 5 correntinhas são o canto do quadrado. Então, eu faço 5 correntinhas, mais 3 pontos altos. Mais 5 correntinhas. Mais 3 pontos altos, tudo dentro do anel mágico. Tenho mais um bloquinho. E o último arco de 5 correntinhas, eu vou substituir por 2 correntinhas e um ponto alto que eu vou pegar aqui na terceira correntinha de subida, lá do início da carreira. Aí, eu puxo bem aqui para fechar o anel mágico, ele fica assim, e nós vamos agora para a segunda carreira. Subo uma correntinha, faço ponto baixo dentro do espaço, 5 correntinhas. E vou trabalhar os 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu entro aqui no primeiro, faço a primeira laçada, entro no segundo. Não faço a segunda laçada desses 3 pontos, somente a primeira. E aí, ele fica assim, com 4 alcinhas na agulha, que eu tiro todas com uma última laçada, e ele forma um triângulo. Mais 5 correntinhas. Um ponto baixo no canto. 5 correntinhas. E, novamente, 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2 e 3. Fecho junto e repito. 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas e 3 pontos fechados juntos por toda essa carreira. Aqui o meu último bloquinho de 3 pontos fechados juntos. E aí, eu finalizo a carreira com 5 correntinhas. E um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo da carreira. Fica assim. Temos mais 2 carreiras. Aqui, partindo do ponto baixo, eu vou fazer 3 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo ponto baixo. Então, será um lequezinho de 3 pontos. Assim.
Venho no espaço, faço ponto baixo, 5 correntinhas, e no próximo espaço, ponto baixo. Nesse ponto baixo, eu vou fazer 2 lequezinhos iguais a esse aqui, de 3 pontos altos, separados com 3 correntinhas. Tudo no mesmo ponto baixo aqui, ó. Então, eu faço 1, 2 e 3. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo. Ponto baixo no espaço, 5 correntinhas. Ponto baixo no espaço. E repito o lequezinho aqui do canto. 3 altos, 3 correntinhas e 3 altos no mesmo ponto baixo da base. E aí, vamos repetir aqui por toda a volta essa mesma sequência. Para finalizar a carreira, eu preciso completar aqui o cantinho, porque eu fiz somente um bloquinho no início, agora eu venho no mesmo ponto de base e faço mais 3 pontos altos. E as 3 correntinhas eu vou substituir por mais um ponto alto, que eu vou pegar aqui na terceira. Ao invés de fazer 3 correntinhas, eu faço ponto alto pra ficar com o fio bem no cantinho. Fica assim. Agora, vamos pra última carreira. Nos cantinhos, eu vou repetir 3 pontos altos 2 vezes, porém, agora com 5 correntinhas de espaço. Então, aqui, eu já subo 3, faço mais 2 pontos altos. Mais um ponto alto aqui no ponto baixo. E agora, eu faço 5 correntinhas, ponto baixo aqui na alça, e 5 correntinhas. Ponto alto no ponto baixo, e vou pro canto. 3 altos. 5 correntinhas. E 3 altos no mesmo espaço. Agora, é só repetir. Então, saindo aqui do canto, eu faço ponto alto pegando no ponto baixo da carreira anterior, 5 correntinhas, ponto baixo na alça, mais 5 correntinhas, ponto alto no ponto baixo, e vou para o canto. 3 altos, 5 correntinhas e 3 altos. E vou repetir por toda a volta, completando aqui no início, que eu fiz somente um bloquinho, faço o último, e agora finalizo com 5 correntinhas mesmo e um ponto baixíssimo. Vou avançar aqui, já mostro a finalização dessa carreira. O ponto alto aqui no ponto baixo. E vou aqui pro último canto, faço bloquinho de 3 pontos. Cinco correntinhas. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha de subida. Corto o fio e arremato. Ele fica assim. Cada quadradinho ficou com 8 centímetros. E eu vou montar aqui uma saia infantil. Primeiro, eu vou dar uma dica do arremate do anel mágico, para não correr o risco dele abrir. Eu separo aqui os fiozinhos, 2 para cada lado.
passo um deles por um ponto e faço o nozinho manual com as duas pontinhas aqui. Aí, eu coloco os 4 fios na agulha de tapeceiro. E aí, eu escondo aqui por dentro dos pontos altos para fazer o arremate. Corto o excesso. Esse fiozinho aqui do final, não preciso do nó, porque já tem aqui o arremate com o nozinho. Então, é só esconder ele por dentro dos pontos e cortar o excesso. Para fazer a saia infantil, eu juntei aqui 8 quadradinhos, formando um tubinho. No total, eu fiquei com 36 centímetros com ela dobrada, assim, né? Então, 4 quadradinhos, 36 centímetros. E eu fiz a união pela última carreira com pontos baixíssimos. Então, aqui eu já tenho um square na última carreira. Eu venho aqui no canto. No lugar das 5 correntinhas, eu faço 2. Junto avesso com avesso. Faço ponto baixíssimo atrás, 2 correntinhas, e sigo com a repetição aqui na frente, 3 pontos altos no canto. Ponto alto no ponto baixo. E aí, novamente, na correntinha, eu faço 2, ponto baixíssimo pegando atrás, mais 2, ponto baixo na frente, 2 correntinhas, baixíssimo atrás, 2 correntinhas, ponto alto. Três pontos altos no canto. Duas correntinhas, baixíssimo no canto atrás. E aí, continuo, já tenho aqui a peça unida. Finalizo o quadradinho. Para o tamanho infantil, mais ou menos 5 anos, eu coloquei 8 quadradinhos. Então, o meu 8º quadradinho, eu faço a união na lateral aqui do 7º. Quando chego nesse canto, eu fecho ele aqui com o primeiro da mesma forma. E aí, vai formar esse tubinho aqui. Essa é a medida do quadril, você pode tirar a medida do quadril e provar na pessoa, para fazer tamanho adulto, ou o tamanho que você quiser, aí, plus size. O importante é que passe pelo quadril, então, essa aqui é a maior medida do quadril da pessoa. Se a cintura for maior do que o quadril, então, a medida será da cintura para conseguir vestir a peça. Agora, eu vou fazer arcos de correntinha aqui, aumentando 4 arquinhos para eu acrescentar um square na próxima fileira de squares. Então, eu tenho 8, vamos ficar com 9. Então, é o seguinte, para manter a quantidade de 4 arquinhos, nós vamos fazer ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, até chegar aqui, ó, no primeiro espacinho do próximo square. Então, do primeiro espaço aqui do square seguinte até o primeiro do anterior, nós temos 4 arquinhos. Então, é só prender o fio. Então, eu coloco aqui no espaço e não na união entre um e outro, ó, não é aqui. No primeiro espaço, 5 correntinhas, ponto baixo no arco, já tenho um arquinho, mais 5, ponto baixo no próximo, 2 arquinhos.
mais 5, ponto baixo aqui, no último desse mesmo square, e aí mais 5, e o ponto baixo no primeiro espaço aqui do square seguinte. Então, dessa forma aqui, a gente não aumenta, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, onde eu vou encaixar os quadradinhos da próxima fileira. Como eu quero acrescentar um quadradinho, eu preciso aumentar 4 arquinhos ao longo desta carreira. Então, é só dividir aqui os pontos. Tenho 4 marcadores. E aí, eu vou aumentar aqui, ó, um arquinho aqui. Um do outro lado. Um aqui nesse ponto. E um nesse ponto aqui. Então, eu vou aumentar. Nesses pontos aqui, eu faço um arquinho a mais. Pra dar 4 no total da carreira, tá? Não são em todos os quadradinhos. Então, daqui eu faço 5. Venho aqui no próximo arco. Aqui, ó, eu tenho uma marcação de aumento. Então, o que eu faço? 5. E ao invés de vir no próximo espaço, ou eu ponho aqui no meio, ou eu ponho nesse mesmo arco. Vou colocar aqui no meio para distribuir melhor. E agora sim eu faço no espaço. Então, eu aumentei um, correto? E assim eu vou fazendo por toda a volta. Aonde eu não tenho marcação, eu faço como eu fiz aqui no início, 4 em cada quadradinho. Aonde eu tenho marcação, eu dou um jeitinho de acrescentar um arquinho a mais para ficar com 4 arquinhos a mais no total da minha carreira. Então, agora eu vou seguir aqui normalmente até chegar nesse ponto e aqui novamente eu aumento um arquinho. E finalizando aqui a carreira com 5 correntinhas e um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E aí, eu já arremato esse fio. Vai ser apenas uma carreira de arquinhos. Então, olha só. Aqui, onde eu tenho as marcações, eu tenho 5 arquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, nesse square. No próximo, 4. No próximo, 5 novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Porque são 4 aumentos e eu tenho 8 quadradinhos. Então, um será com aumento, 5 arquinhos, o outro com apenas 4. E agora, eu vou dar sequência na união dos quadradinhos da mesma forma. Eu já adiantei aqui 2 quadradinhos, vou desmanchar a última lateral e vou fazer a união nesses arquinhos que eu acabei de colocar nesta carreira. Então, eu venho aqui no canto, né? 2 correntinhas. Avesso com avesso, posso juntar em qualquer ponto. Pego aqui um arquinho, ponto baixíssimo, mais 2. Volto aqui no square da frente. E sigo a minha carreira. Ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui no meu próximo arco. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas no próximo arco. Só tem que ficar esperto aqui para não pular nenhum arco, senão a contagem dá errado. E como a gente não vai ter a referência do quadradinho de cima, porque ele vai desencontrar por conta desses aumentos, não podemos pular aqui nenhum arquinho, senão vai faltar no final. Duas correntinhas no próximo arco, baixíssimo. 2 correntinhas e arremato aqui na terceira de subida. Então, já tenho aqui, ó, um quadradinho
da segunda fileira. Agora, eu venho com o próximo aqui. Você pode também adiantar todos os quadradinhos como eu fiz aqui, deixa uma pontinha maior para não ter emendas, né, caso você aumente aqui, né, a quantidade de fio por conta da união. Então, eu sempre deixo uma pontinha maior e aí venho só fazendo a junção. O segundo quadradinho, olha, eu já preciso juntar em duas laterais. Então, eu tenho que desfazer aqui mais uma. Vou juntar aqui e aqui na parte de cima. Sempre juntando primeiro no que está na base e depois na peça. Então, duas correntinhas. Venho aqui. E faço a união. Chegando aqui na união da base, eu não vou pegar aqui nesse mesmo arquinho que eu já tenho o canto. Pra contagem dar certa, você tem que pegar nesse aqui. Pra evitar um buraquinho, que pode ficar, nós fazemos os 3 pontos, aí eu junto aqui, antes de fazer as duas correntinhas, junto nesse terceiro ponto, com o baixíssimo. Faço as duas correntinhas e venho aqui, ó, no próximo arco. Não é no mesmo que o meu quadradinho anterior está unido. Mais duas e volto. E quando a gente junta somente os quadradinhos, a gente pega no mesmo ponto de união. Aqui não. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho. Olha só, eu juntei, depois dos 3 pontos altos, eu já faço um baixíssimo, juntando no primeiro quadrado. Faço duas correntinhas e pego no arco seguinte, ó, não é no mesmo arco que está o canto do meu quadrado anterior, tá? E a gente faz esse baixíssimo aqui depois dos 3 pontos altos, para não ficar um buraco grande nessa junção. E aí, agora eu sigo normalmente. Sempre no arquinho seguinte. Então, aqui eu peguei o meu último, venho no próximo. Sempre que eu fizer a união do quadradinho aqui na segunda fileira e nas próximas também, eu pego desta forma. Então, tá feita aqui a junção. Agora, então, vou fazer toda a volta e vamos ter 9 quadradinhos nessa segunda fileira. Pra não ficar nenhuma dúvida, ó, eu cheguei aqui no terceiro square, vou fazer novamente a união aqui com vocês. Então, aqui no canto eu começo com os 3 pontos altos. Antes de fazer as duas correntinhas, eu junto aqui, olha, nos 3 pontos altos do outro square. Faço ponto baixíssimo em cima do terceiro. E agora sim eu faço as duas correntinhas para juntar no canto. O canto não é o mesmo arco que eu prendi o meu último square, é no arco seguinte. Então, venho aqui e faço o baixíssimo no arco seguinte, mais duas correntinhas e finalizo o canto com os 3 pontos altos. O
o ponto alto em cima do ponto baixo. E aqui eu continuo normalmente, 2 correntinhas no próximo arco, um baixíssimo, 2 correntinhas, ponto baixo aqui na frente, 2 correntinhas, baixíssimo no próximo arco, 2 correntinhas, ponto alto no ponto baixo, 3 pontos altos no canto. Aqui não tem aquele detalhe do ponto baixíssimo, vai ser no próximo. Então, eu sigo com as 2 correntinhas, ponto baixíssimo no próximo arco, 2 correntinhas e, ó, finalizei aqui a minha união, termino o square normalmente. Ponto baixíssimo pro arremate. Corto o fio. E tá feita aqui a união do terceiro quadradinho. Então, agora eu faço toda a volta, lembrando que o último square eu tenho que unir no primeiro, então, vai ter na lateral, na base e no primeiro square. Serão 3 laterais, seguindo sempre esse raciocínio. Chegando aqui no final da carreira, com os 9 quadradinhos, você precisa ter 4 arquinhos aqui no final. Então, tenho um preso aqui, 1, 2, 3, 4, que eu vou encaixar o último quadradinho. Então, a gente faz da mesma forma, venho aqui pelo cantinho inicial e faço a união em 3 laterais. 2 correntinhas, pego aqui, ó, no último arco, mais 2 correntinhas, e aí eu faço baixíssimo. Então, nesse primeiro canto, que a gente uniu aqui em toda a volta, a gente faz o baixíssimo logo após os 3 pontos. Nesse último, eu faço depois das 2 correntinhas finais do canto. Pego aqui no terceiro, e aí, venho pra esse daqui e faço os 3 pontos altos. Somente nesse último que eu estou fechando o 9º quadradinho com o primeiro. E aí, sigo a lateral aqui da mesma forma. Então, aqui a nossa sainha, ó, já abriu um pouco o evasê. Eu vou fazer mais uma carreira de arcos de correntinha. Vou marcar aqui 4 pontos pra aumentar 4 arquinhos. E vou fazer 10 quadradinhos na próxima sequência. E aí, é só seguir o mesmo raciocínio, fazer arquinhos de 5 correntinhas, nesses pontos, eu faço 2 para aumentar 4 ao longo da carreira e acrescentar um quadradinho na próxima fileira. Então, para fazer essa marcação, agora a gente tem número ímpar. Vocês lembram que eu fiz um sim, um não. Então, eu vou seguir esse raciocínio, fazer um sim, um não, e aqui no final vão ficar 2, sem fazer o aumento, tá? Não tem problema, essa distribuição é bem aleatória. Só para distribuir mesmo 4 aumentos ao longo da carreira, não vai fazer diferença. Se você quiser, você pode marcar aqui em centímetros e fazer exatamente, mas não tem necessidade. Eu vou pular aqui 2 sem aumentos, e assim a gente vai aumentando aqui o evasê da nossa saia. Finalizei o comprimento da saia, lembrando que aqui eu comecei com 8 quadradinhos, 9, 10 e 11 no total. Aqui é uma peça para uma criança de 5 anos.
A largura na cintura ficou com 34 e na barra 47 centímetros. Você pode aumentar o comprimento, como eu disse, ou a partir daqui, se você não quiser mais ela abrindo, seguir com a quantidade aqui da última carreira. Eu acabei aumentando um a cada fileira de quadradinhos. Aqui na barra, eu estou trabalhando uma carreira de pontos altos para fazer o acabamento. A distribuição desses pontos, eu faço um ponto alto para cada ponto alto. Então, nesses 3 aqui do cantinho, ponto sobre ponto. Nesses espaços entre um square e outro, eu faço um no espaço, um no ponto de união, que é o ponto baixíssimo, e um no espaço. Aí, vou começar aqui outro quadradinho. Então, ponto sobre ponto, começando naquela correntinha de subida. Um em cada ponto aqui dos 3. Nessa lateral, eu faço aqui naquele ponto alto, 2 no espaço de 5 correntinhas, um no ponto baixo, mais 2 no espaço. E aí, continuo por toda a volta com esse acabamento de pontos altos. Um em cada ponto alto, um em cada espaço de união de um quadradinho pro outro, um no baixíssimo, e nos arquinhos de 5 eu faço 2 pontos altos, no ponto baixo, um ponto alto em cada um. Eu vou fazer apenas uma carreira, e aí finalizo a carreira com um ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer o ponto caranguejo para finalizar. Ponto caranguejo é ponto baixo, ao invés de fazer da direita para a esquerda, a gente faz da esquerda para a direita. É só subir uma correntinha, e aí voltar com a agulha aqui, ó, no ponto anterior, fazer um ponto baixo. No ponto anterior, ponto baixo. Ele forma um cordãozinho de acabamento. E aí, eu faço ponto sobre ponto. Em cada ponto alto, eu volto e faço ponto baixo. Ele vai ficar com esse acabamento aqui. Finalizando essa carreira de pontos caranguejo, eu arremato e vou para o cos. Terminei aqui a barra e já comecei o cos. Eu vou fazer pontos altos da mesma forma, a única diferença é que no arco de 5 correntinhas, ao invés de 2 pontos, eu faço apenas um, para fechar um pouco o cos. Lembrem-se que a medida que a gente colocou aqui é a medida do quadril e não da cintura. Então, é bom que dê uma fechadinha aqui nessa abertura. Então, para isso, eu coloco apenas um ponto alto no arco de 5 correntinhas, e o restante eu faço ponto sobre ponto, como a gente fez na barra. Aqui na parte do cos, eu fiz 2 carreiras de pontos altos e vou finalizar com uma carreira de pontos baixos, normal, sem ser o ponto caranguejo. Entro aqui no primeiro ponto, ponto baixo, e um ponto baixo para cada ponto alto. Depois, eu vou arrematar. Terminado o acabamento com pontos baixos, nós vamos fazer ou um cordão de amarração, pode ser com um cordão torcido, ou um cordão de correntinhas simples mesmo. Nessa daqui, eu pretendo passar elástico, e aí você pode tanto usar o elástico chato, esse daqui acho que tem 0,8, um pouquinho menos de 1 centímetro,
O ideal é que seja na cor da peça, né? O ideal é que seria o pink, mas eu tenho ele no roxo, vou só demonstrar aqui pra vocês. Eu venho na carreira de pontos altos e passo, ó, um ponto por cima, um por baixo, com uma agulha de tapeçaria número 13, que ela é mais grossinha, pra passar aqui o elástico. Fica esse acabamento, o ideal é que seja na cor da peça, né? E aí, você vai passar por essa carreira, costurar com agulha de costura, fechando esse elástico aqui no cos. A outra opção é usar o Lastex, que é esse elástico roliço, mais fininho. Também o ideal é uma cor que se aproxime da cor do seu crochê. Eu só tenho ele no roxo também, mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais escondido, porque a gente passa aqui pelo avesso. Para passar o Lastex, eu corto um pedaço, olha, eu vou usar ele duplo, então, ele tem que ser maior aqui do que a cintura, o tamanho 4 vezes, né, para fazer a volta. Corto. Coloco as duas pontinhas na agulha de tapeçaria, pode ser a 24. E aí, eu vou prender em um dos pontos aqui na parte de trás, no ponto baixo. Faço aquela alcinha e prendo. Aí, a gente vai passando com cuidado para ele não arrebentar. Ó, aqui eu já fiz o nozinho. Venho passando por dentro aqui da minha carreira de pontos baixos. E conforme eu puxo, eu já vou tensionando um pouquinho o elástico, tá? Então, passo aqui 2 pontos. E já vou ajustando. Nesse caso, como ele não é exatamente da cor, mas a gente passa pela carreira de trás, ele não aparece muito aqui no direito. Vou passando. Se for necessário, você pode passar na carreira de pontos altos também. Como é uma peça infantil, ela não é muito pesada, talvez não seja necessário. Para peças de adulto, pelo menos 3 carreiras, eu recomendo passar o elástico, tá? Ó, vou puxando e já vou tensionando aqui. E ele já vai ficando com elasticidade. Então, passo aqui por toda a volta. Se for necessário, você pode passar na carreira, mais uma carreira aqui de pontos altos. No final, só arrematar com o nozinho. E aí, eu escondo as pontinhas dessa mesma forma. Como eu passo aqui, eu escondo as pontinhas no final. Terminei aqui a volta na carreira de pontos baixos. Ó, como ele já ficou bem elástico. Aí, eu faço o arremate da mesma forma que eu fiz o anel mágico inicial. Então, eu estico bem aqui, né, pra não prender. Então, ele segue aqui na largura para passar pelo quadril, porém ajustadinho pelo elástico. Aí, eu passo por algum ponto aqui do início, somente um fio, dou o nozinho. E aí, eu escondo um para cada lado aqui, pelo mesmo caminho que eu passei o elástico duplo. Mais ou menos uns 5 centímetros eu passo essa ponta e corto. E a nossa peça já está pronta. Vou passar a medida final aqui para vocês. Total da altura, 33. Aqui na parte mais abertinha, 42. E no cos com elástico, 27. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.